José Manuel. O Sr. José Manuel foi o presidente, o primeiro, e segundo me esteve a dizer, o primeiro e o último deste grupo cultural de Ericeira. Exatamente. Aturar esta gente toda, estes jovens todos que estão aqui, que nós não conseguimos ver na câmara, mas estão aqui, foi difícil ou não durante aquele período? Não foi nada difícil, porque éramos todos mais ou menos da mesma idade. Depois foi entrando a malta mais nova, mas éramos todos da mesma idade daquilo que se iniciou. O senhor é o presidente, eu tenho que fazer umas perguntas mais atrevidas. As pessoas que trabalhavam consigo aprenderam alguma coisa para a vida neste grupo cultural de Ericeira? Aprendemos muito para a vida. Muito, e se reparar, depois do grupo acabar, todos nós viemos a fazer parte das coletividades da Ericeira. Portanto, alguma coisa a aprender do grupo cultural. Sr. Mano Silva, estamos aqui hoje a falar do grupo cultural da Ericeira. Começo por fazer uma pergunta simples porque eu não percebo nada disto. O que é e o que foi este grupo cultural da Ericeira? O grupo cultural da Ericeira tem início em 1972 com um grupo de amigos e teve uma progressão nos meses seguintes para aumentar quer a quantidade de elementos, quer começarem atividades para, digamos, atingir uma dimensão única que se pode dizer em todos os tempos da Ericeira, pelo menos desde essa época até hoje, não existe nenhum grupo comparável. O que é que era este grupo cultural? Que atividades é que tinha? O que é que este grupo cultural começou por ter atividades a juntarmos no Centro Social da Ericeira como um grupo de amigos, na creche. Depois juntávamos para ir à missa ao domingo. Fizemos parte do coro da igreja e nessa época também participávamos ao domingo à tarde como um grupo da CLAC, do Grupo Desportivo União Ericeirense, nos Jogos dos Cenas, onde estávamos em período ainda antes do 25 de Abril, em 1972, e já cantávamos canções do Zeca Afonso nessa época, no apoio que dávamos à equipa de futebol do Ericeirense. Qual é que é a grande diferença de um grupo cultural de Ericeira de 1970, que andou com menos recursos e que se conseguia fazer várias atividades que vocês tinham, e hoje não há um grupo com esta dimensão? A que é que se deve isto? Isto era assim, nós também naquela altura, naquela época, não tínhamos muitas opções. E como sabe, nós, quando andámos na escola, antes do 25 de Abril, rapazes de um lado, raparigas do outro. Portanto, e aqui também foi isso, foi uma maneira da juventude da Ericeira naquela altura, criar um grupo onde fosse rapazes e raparigas. A senhora bonita como é hoje, imagino que há uns anos atrás era lindíssima. Como é que foi este relacionamento com os homens aqui do Grupo Cultural da Ericeira? Exatamente como disse quando me gravou. Nunca houve problema nenhum, eles eram de facto amigos, mas amigos mesmo do grupo. E porque eu e o meu marido, que era o presidente, o Zé Manuel, nós já fomos para o grupo a namorar. Portanto, fomos o primeiro casal que não se encontrou lá para depois haver namoro, como aconteceu com alguns casos, porque nós já íamos mesmo compreendidos. Como é que vocês faziam a seriação das pessoas depois pelas atividades? Eu imagino que eu vivia nessa época e queria entrar para o Grupo Cultural de Ericeira. Para já, qual é que eram as condições para entrar no Grupo Cultural de Ericeira? É preciso ter alguma cor, algum tamanho, alguma dimensão, algum peso? Não havia nada, não. Éramos um grupo de jovens que nos fomos começando a encontrar na Veneza, no Café Veneza, na altura o Carlos era o dono do café, e começámos a ir passar as tardes dos sábados e dos domingos, e depois passámos para ir para o Centro Social, como disse o Tomané, e pronto, e depois começámos a fazer teatro, começámos a fazer todas aquelas atividades que o grupo veio a ter. E esse Grupo Cultural de Ericeira era bem visto aqui no local, na zona, ou era um grupo revolucionário, por assim? No momento do 25 de Abril, nós já éramos mais de 100 elementos e no fervor da nova versão de Portugal na área política deu origem não a conflitos no interior do grupo, porque aí houve uma paz social fantástica, cada um escolheu o seu partido por onde militar ou simpatizar. Mas os exteriores ao grupo, vou dar um exemplo concreto, ou dois. Um era, nós também tínhamos, além do teatro,
das marchas populares que eram aqui exibidas, dos passagens de ano que eram nesta sala, que aconteciam, o teatro no salão paroquial e outras atividades que os meus amigos que me acompanharam poderão falar mais delas em detalhe. Há aqui dois pormenores com o 25 de Abril. Nós tínhamos uma equipa de futebol também não federado, duas, uma para o futsal e outra para o futebol de 11. E punha-se a questão de escolher a cor do equipamento. Qual era a cor que íamos escolher? Bom, o azul era óbvio, da Ericeira, foram os calções e as meias. A camisola, qual era a cor? Como, e por maioria de nós éramos benfiquistas, escolhemos o vermelho, o que não tinha rigorosamente nada a ver com a política. Uma associação. Começámos a ser acusados pela direita da política nessa época, nesse período autenticamente revolucionário, e de guerras entre muita gente, inclusive divisões profundas nas famílias também. E daí, como é que vamos resolver isto internamente? Portanto, já comprámos equipamentos, já oficialmente já o temos. Temos que dar aqui uma lição aos críticos de que afinal não somos comunistas. Também há comunistas cá dentro, mas somos todos os partidos. A liberdade aqui dentro e a sã convivência, é assim que praticamos o grupo cultural. Então nós tínhamos uma carrinha, uma Ford Transit, comprámos em segunda mão, que era cor cinzenta. Tem muitas histórias essa carrinha, você já ouviu dizer? A carrinha tem muitas histórias e eles vão contar histórias da carrinha, mas esta, a carrinha tinha uma cor cinzenta. E qual foi a solução para calar os críticos? Pintámos a carrinha cor de laranja, toda, e pusemos as letras a preto, Grupo Cultural Ericeira. Mas esta carrinha tomou um papel importante no Grupo Cultural de Ericeira. Este programa é para ser passado aonde? É só na Ericeira e Mafra ou vai a Lisboa? Dá para todas as áreas. Esta carrinha foi onde eu aprendi a conduzir. A última carrinha. A primeira carrinha não é do meu tempo. Depois o Grupo Cultural, através, e aqui eu gostava de fazer uma nota ao Tomané, ao Mano Silva, porque já na altura o homem não tinha o Chico Alquete. Eu devo dizer que não foi só a carrinha, foi a aparelhagem, o Custódio Couto Perdeira, o Custódio Cardoso Pereira em Lisboa. Aquele indivíduo empurrou-nos a todos para metermos a adquirir instrumentos e material e a carrinha sem ter dinheiro. Vocês eram um grupo de dívidas então? Éramos um grupo, mas pagámos. É um grupo de dívidas que tinha uma motivação extra, que era pagar as dívidas através das vossas. Mas agora permita-se sem subsídios. Hoje fala-se subsídio disto e daquilo, se está sol precisamos de um subsídio para as favas, se chove precisamos para os iogurtes, assim. Naquela altura o grupo não tinha subsídio lá nenhum, vivia do seu trabalho. E era preciso ter astúcia, era preciso ter músculo, era preciso ter capacidade, e o Tomané teve, de se meter nestes barcos sem dinheiro. Portanto é assim, meu caro, que veja bem o que é o artista, aquele que faz teatro também, não? O que é o artista, que quando foi o casamento dele, esses senhores da Custódio e Cardoso Pereira foram convidados e estavam lá todos contentes, não se via nenhum. Mas é que nós trabalhámos todos a fazer bifanas, a tomar conta dos muros, a fazer bailes, a fazer cenários, a abrir o salão paroquial, a barrê-lo, a fazer madeiras, me lembrar do coco, o pipi, não sei, o pipi já estou baralhado, se calhar nunca veio numa casa grande. Mas veja bem, este espírito, foi desta forma que nós pagámos o que devíamos. E o Tomané, o seu nome não se manchou por esse facto e é do mais astúcia tremenda. Eu não sei se, confesso que me perdi agora aqui um bocadinho, mas no fundo, a pergunta que me faz. A pergunta era sobre a importância da carrinha na introdução. Pois, já vi que insiste nisso. Ora bem, não insiste nisso. Se quer dar para o lado da Valhou, o António. Queria puxar, queria puxar um bocadinho por si, mas já sei qual é que foi a importância, e foi extremamente importante, pelo menos para saber, para aprender e para aumentar o aumento das dívidas e a criação de motivação para o grupo. Uma carrinha nova, forte, rodado duplo, uma carrinha, não sei, posso dizer que os conjuntos hoje ainda não têm uma carrinha com aquelas condições. Dupla, cabine dupla, uma Ford Transit, uma cor que as miúdas se agarravam àquilo, a cor das suas calças, António. A dizer grupo cultural,
Só isso era um respeito, porque nós não podíamos portar-nos mal da carrinha, porque tinha logo o nome do grupo. Certeza que a carrinha era lindíssima. Essa era lindíssima. Essa carrinha tem algumas horas paradas em frente à porta da Escola Prática de Cavalaria Santarém. Porque eu, na altura, depois tornei-me um artista. Hoje não, estou gordo, estou velho, faltam-me os dentes. E a vicissitude dos casamentos e das mulheres, mas eu não quero pôr-os a chorar, estragou-me tudo. Mas, enfim. Mas na altura até cheguei a cantar em 2 conjuntos do grupo. E ia ao quartel, fingi que estava a tomar conta da escola, e alguém me esperava, e depois vinha, tive companheiros meus do conjunto, dormiam lá fora, dentro da carrinha, para depois me trazerem para os bailes. Isto é tudo uma coisa que está no meu livro. Eu tenho um livro, estou a acabá-lo, depois ofereço. Sim. O que é que o Grupo Cultural fez? Eu lembro-me do jornal, do teatro, houve aqui bastantes atividades que deram frutos. A maior marca foi a convivência entre nós, a amizade, que ainda hoje dura e perdura. Essa foi a maior de todas. Depois, obviamente, o teatro teve uma expressão muito grande. A música, na versão dos conjuntos musicais, chegámos a ter 4 conjuntos musicais. Ericeira Grupo, Meianal, 2002, Sondagem. Tivemos uma trupe orquestra com 17 elementos e a banda de música que estava parada, estava inativa desde que eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Em 1972, com os nossos espetáculos de teatro, fizemos um convite a uma dúzia de músicos que não exerciam já a atividade há uns anos. Eles começaram com o nome Minibanda nos espetáculos de vista do Salão Paroquial. Daí foi criada uma secção autónoma e foi criada a Filarmónica Cultural da Ericeira, que dá lugar hoje à atual Filarmónica Cultural da Ericeira. Houve essa expressão para além dos espetáculos e o desporto. Só para concluir, tivemos 3 áreas: futebol, uma equipa de basquete que não chegou a ser federada, basquetebol e mais outra que não me ocorre agora de momento, atletismo em força. Dona Isabel, a senhora foi Presidente do Conselho Fiscal, esteve no Conselho Fiscal e assumiu funções mais importantes, ou as suas atividades mais importantes eram relacionadas com o teatro. Exatamente. E como é que tudo isto aconteceu? Como é que gostou do teatro? Como é que apareceu o teatro na sua vida? Quem é que eram as pessoas que estavam nesta atividade e a dar movimento a esta atividade? Olha, eu acho que todos nós prospunhamos a ver o que é que estávamos. E havia sempre aqueles com mais à vontade, mais palhaceiros, e então eram logo escolhidos já. Eu sou capaz de ter compartilhado. Vamos fazer esta experiência e tal. Normalmente aquilo resultava. Alguns foram para música, esqueceram. Exatamente. Havia alguns que até eram para as duas coisas, que era o caso do Tomanense. Fazia teatro, também era música. Quantas vezes é que ensaiavam por semana? Muita vez. Nós acho que só descansávamos um dia, no fim de semana. Um dia? Era um amador quase como era, um pré-profissional. Quando então estava próximo dos espetáculos, nós tínhamos mesmo muito cuidado para que tudo funcionasse muito bem. Isabel, já tínhamos falado aqui em off, os vossos espetáculos tinham casa cheia, onde é que faziam estes espetáculos, com que periodicidade é que faziam? Fazíamos no Salão Paroquial e estava sempre escutado, E mais tarde, depois ainda fizemos um intercâmbio com algumas aldeias aqui perto e também disso veio algumas histórias depois com a tal carrinha, mas particularmente no salão e estava sempre cheio, estava sempre escutado. Era música? Fazia música? Eu intervinha na música, nas récitas, era secretário, fui primeiro, juntamente com relativamente a Lourdes de Alhão, trabalhámos na secretaria e também fiz um bocadinho de récita, umas 4 vezes, não muito, e era todo dia ao pessoal. Foi aqui que deu os primeiros passos no grupo? Foi, sim senhor, meu querido amigo, embora não pretenda-se, pelo menos, comover, estou a contar a minha história, com certeza que não é tão livre e vai ficar comovido. Os meus passos no grupo começaram aqui, exatamente aqui, naqueles muros que estão por trás. Comecei, muito jovem, a tomar conta dos muros, quando havia aqui, no ringue, os eventos, os bailes. Eu era, digamos, um segurança, como hoje existe, eu era um segurança com 12 anos, 11 anos, 12 anos, e devo dizer que já era explorado, porque eu ganhava o matinho naranjo,
e uma Santos de sem manteiga. E passava horas ali, ainda hoje tenho problemas de espondilose, do frio que ali apanhei. É o único senão que eu tenho a dizer, mas compreenderá que para se chegar a algum lado tem-se começar por baixo. Esta é que é a essência do espírito. Não há artistas, não há iluminados, não há filhos de engenheiros nem filhos de pescadores. Então a sua inspiração veio de onde? Aprendeu com quem? A cantar? Eu aprendi a cantar. Diga que fazia como a Salvador e cantava na casa de banhos. Não, meu caro, eu aprendi a cantar. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu sempre, um amigo sabe, o povo diz que quem canta seu mal espanta. E eu sempre cantei nestas rochas, também estão aqui atrás de mim, nas furnas. Entretanto, algumas miúdas da minha geração começaram a ouvir e começaram-me a acompanhar. Daí esta ligação que eu tenho às mulheres. Diga-se, cantou para encantar. Para encantar. Porque eu não sei cantar. Eu gosto de cantar, não sei cantar. E houve uma altura que há um vocalista de um conjunto de Ericeira, que é o Bienal. O vocalista desistiu, ou capitalizou-se, ou uma zanga, ou acho que até foi por causa de uma macaca. Ele gostava de cantar. Eu também tenho que falar deles, porque o grupo é muito deles. E eles já não estão connosco. Eu gostava de cantar com uma macaca em cima dele, acho que a macaca um dia urinou, no dia da atuação, o conjunto não gostou, uma confusão, não foi pago o serviço, e eles tiveram que arranjar um vocalista à pressa. Tudo por causa de uma macaca? Tudo por causa de uma macacada. E realmente, eu vi-me sem jeito nenhum, e lembro-me de estar a preparar-me rapidamente para um baile aqui fora da Ericeira, para ser o vocalista do Bienal. Se me perguntar se foi fácil entrar no salão e no grupo, não era fácil. Era um grupo, de certa forma, muito reservado, só me queriam para explorar, volto a lembrar aqui os muros. De resto, aquilo estava muito fechado, a meia dúzia de famílias nobres, diria assim. Com todos esses males, há que pedir alguma indenização, mas hoje o Grupo Cultural da Ericeira já não existe. A quem é que vai pedir esta indenização? A quem é que tem que pedir a indenização dos males que fizeram no Grupo Cultural da Ericeira? Na exploração que tiveram para acontecer? Eu tenho feito tudo para apertar o Presidente da Câmara, mas realmente tive fugido. Havia alguma cotização, as pessoas contribuíam com alguma coisa, ou vocês teriam que arranjar várias formas e várias atividades para ter algum encaixe financeiro para suportar todas as vossas despesas? Nós, naquela época, já éramos muito à frente. Já éramos muito à frente. E isto porque nós chegámos ali ao fim do ano e fazíamos o planeamento de tudo o que é que nós íamos fazer do ano a seguir e qual era a verba que nós íamos conseguir para comprar instrumentos, para fazer todas as atividades. Não pagávamos cotas e no fim tivemos que fazer sócios para que pudéssemos legalizar o grupo cultural. Veio-se a efetuar só em 1977, salvo erro, que fomos legalizá-lo. Porque até ali era um grupo de amigos, tínhamos os corpos gerentes sim, mas éramos eleitos entre nós e nós é que fazíamos as votações e depois para legalizar o grupo da conservatória, tivemos então, no notário aliás, tivemos então que criar sócios e fazer o que era nos termos legais da lei. Onde é que saiu esta ideia? Quem é que pensou, vamos fazer um grupo cultural na Ericeira? Foi do núcleo inicial, criávamos entre 10 e 12 amigos e que frequentávamos então aqueles primeiros encontros do Centro Social da Ericeira com, na época, a Madre Sofia, que foi, digamos, a nossa líder espiritual e física, que nos deu apoio e que nos permitiu começar aquele grupo. Ela ia connosco para o campo de futebol, ajudar-nos a fazer a claque para o Ericeirense. Depois da transição do trabalho no Salão Paroquial, que foi a nossa sede mítica, aí foi o Padre Agostinho Vicente Duarte, que era o parque da Ericeira, que nos deu toda a liberdade para podermos ocupar o salão numa força incrível e que nos permitiu que desenvolvêssemos as atividades e estivéssemos aqueles anos todos em atividade em Salão Paroquial. Surgiram estas ideias em 1972 e 1972. Hoje o Grupo Cultural já não existe. Não, foi até 1982. É com saudade que se fala do Grupo Cultural da Ericeira? Muita saudade. Tanto que depois eu, anos mais tarde, vou para os bombeiros da Ericeira e o Salão Nobre dos Bombeiros não tinha um palco e nós
muitos que fizeram parte dos órgãos sociais pertencíamos ao grupo cultural, como eu acabei de dizer, que depois passámos pelas coletividades da Ericeira e que fomos fazer um palco e criámos um grupo de teatro nos bombeiros da Ericeira, com as mesmas pessoas que trabalharam no grupo cultural. Quem foram os nomes que marcaram este grupo cultural da Ericeira? O Aníbal, toda a gente conhecia, o Aníbal Carpinteiro, que era uma pessoa polivalente, ele ajudava até, se fosse preciso, a ensaiar, escrevia e participava no palco. Temos o Zé Cabeleireiro, que era o nosso ensaiador, uma pessoa com quem eu aprendi imenso, para depois, mais tarde, quando se criou o grupo de teatro nos bombeiros, eu fui a ensaiadora. E Camados Sofia, que foi quem no fundo era o alimentador e que nos deu alguma credibilidade para que olhassem para nós de outra forma. E assim nós fomos um grupo de miúdos, muitíssimo responsáveis para a época, com uma visão já muito à frente, muito organizados, muito preocupados com dívidas e com as coisas todas que tínhamos que ter responsabilidade sobre elas. E acho que foi um grupo fantástico e satisfeito. José Malaquias, eu vou identificá-lo como um homem pertencente ao grupo cultural da Ericeira e que qual o senhor me identificou como o senhor que faz tudo. Eu sei que há uns críticos que acham que era mentira, que não era nada. Queixe-se agora do que é que o senhor fazia e do que é que os outros não faziam consigo. Não, eu fazia tudo como havia um grupo. E olha, deixe-me começar. Diga. Aquilo era um grupo e aquilo não era um grupo, aquilo era mais familiares do que um grupo. E eu nunca vi ninguém zangado uns com os outros. E acabou a fazer uma entrevista. Uma senhora disse muito bem, muito bonita na altura, que além de ser bonita tinha um coração de ouro. Ela, a Luz Garrão e muitas outras. Por isso nós fazíamos tudo. Ela era uma grande artista se fosse, se alguém tivesse tido a sua oportunidade, não é? Era uma das grandes artistas. Como é que vem esta opinião, Rapa Tochas? Bem, muita bela pergunta. O Rapa Tochas vem no seguimento de todo este espírito cultural. Há um conjunto em Ericeira, também está adormecido, está em banho-maria, como um grupo, que se chama Ouriços do Mar. Eu, através de um grande fazedor do grupo, eu já falo sobre ele, fui contratado para ser vocalista desses ouriços. Cheguei aos ouriços, onde um mentor espiritual, o homem que dominava aquilo e que comia mais gambas de vários casamentos seguidos, que eu cheguei a ver, era o Luís Sérgio, que esteve aqui há pouco, tentou, como tantos, tem-me surgido no percurso da minha vida, intimidar, ter medo, a machucar, subestimar, chamam-me de Rapa Tochas. Eu, como sou um tipo protegido, não sei ainda bem por quem, consegui inverter a alcunha. Ou seja, ele tentou que eu fosse o Rapa Tochas, eu consegui inverter e hoje, acho que até em Vila Nova de Gaia já sabe que é o Rapa Tochas, é o Luís Sérgio. E o Sr. Malaquias, se alguém o tivesse agarrado, em qual ramo é que tinha que agarrar? Eu fui de palhaço a tudo. A sério? Não se ri, que é verdade. Tenho aí meus amigos que dizem Então, você quando lá... lembra-se do Sandokan? Lembro-me, sim, senhor. Então pronto, eu fiz o papel de Sandokan. Não havia tigres nessa altura. Eu vou-lhe contar. Não se ri, que é verdade. Então, como não havia tigres, eu vivia mesmo ao pé do salão paroquial. O senhor fez Sandokan ou fez tigre? Não, tigre não fiz. Mas eu vou dizer esse episódio. Então, como não havia tigre para os miúdos, então, a minha avó tinha uns patos. Então eu fui roubar, eu e um amigo meu, também o nosso amigo que é o Egídio, fomos roubar um pato de ganso à minha avó. E no dia do espetáculo, convidamos a minha avó para ir ver o espetáculo. A minha avó, coitada, quando viu o pato, ela levanta-se, meus malandros, vocês roubaram o pato, está a ver? Um episódio da saúde para os miúdos. Os miúdos, quando viram o pato e a minha avó a gritar, meus malandros, os miúdos, olha, que levantaram-se todos em peso. E toda a gente apontou para si, não é? Para mim, eu que era o principal, que era só Aí estava o Malaquias novamente em trabalho. Eu tenho seguido o seu Facebook e o João escreve o seguinte: a história do Grupo Cultural da Ericeira não só nem nunca pode ser a música, desporto, teatro, jornalismo, aulas de alfabetismo, igreja e tudo aquilo que cada um de nós pensa ou pode pensar. A história nova, a essência e a importância de tudo nas nossas vidas e na vida de Ericeira só será escrita, valorizada, quando nós já não estivermos por cá.
mantém todas estas palavras. Tudo. É só quando desaparecerem, nós estamos a marcar a história agora, estamos a dizer aquilo que o Grupo Cultural da Ericeira. Estamos, e eu aproveito para agradecer. É um facto que a história faz-se, mas a maior parte da história e a maior parte das coisas boas que se faz neste mundo, infelizmente, não vem agora ao caso porque só são reconhecidas passados uns anos. Temos tantos exemplos na nossa história para ficar assim. É evidente que, ao dizer isto, sem me armarem aqui em Maga, que eu não sou tarol, um dia a Ericeira terá a rua do Grupo Cultural da Ericeira. Um dia terá. Isso é um pedido que está a fazer especial? Eu não gosto de fazer pedidos, só porque não nos fazem. Porque eu tenho uma atitude na vida que é a minha própria. Gosto de brincar que sou Ramos, que sou João Cebolas e que sou o Asa Redondo. Gosto de brincar. De maneira que sou um homem que me considero pensador, de maneira que se eu pedir, não me é feito. E é possível, porque eu não faço parte do sistema. Eu sou um homem que pensa pela sua cabeça, sou livre. A partir daqui, não sei se o amigo percebeu o que é que eu estou-lhe a dizer. Se eu pedir alguma coisa, não é dado. Sim, eu, por exemplo, a gente tinha muitas modalidades. Era o futebol, alguém tinha que tratar das malinhas pelos equipamentos, tínhamos que montar palcos, lá estava o G, tudo. Uma opinião agora de mulher, por vezes tem uma sensibilidade diferente de nós homens. Isto foi um bom grupo, foi uma boa razão para vocês seguirem os caminhos corretos da vossa vida? Absolutamente. Crescemos muito enquanto pessoas, crescemos muito enquanto entendedores um pouco da vida, se bem que há coisas que já estão em nós e por isso, calhar, faz sentido pertencermos àqueles grupos ou ter aquelas atividades, mas eu acho que foi uma aprendizagem extraordinária para a nossa vida, mesmo. Que grupo foi o Grupo Cultural da Ericeira, pá? Que grupo somos, afinal, nos dias de hoje? Hã? E já agora, que grupo vamos ter nós no futuro? Pois é, Bad Case of Loving You. E depois estou com um vídeo para dar aqui mais ênfase a esta. Pronto. A minha pergunta é esta. O grupo já terminou. Haverá alguma hipótese deste Grupo Cultural da Ericeira voltar das cinzas, crescer, ser novamente reencarnado? Ou está longe essa hipótese? É uma excelente pergunta, António. Eu não tenho capacidade mediúnica para dizer o que é o futuro. Prefiro responder desta forma. Jamais o Grupo Cultural vai acabar. Enquanto nós lembrarmos do Sr. Zé Cabeleireiro, enquanto nós tivermos na memória o Aníbal, enquanto nós tivermos saudades do Tobé, enquanto nós tivemos respeito pelo trabalho do Patacas, enquanto nós tivemos carinho pela memória do Tinho, enquanto nós conseguimos ser amigos, apesar de um campo completamente diferente do Tonho da Rosa, eu acho que o Grupo Cultural, pelo menos nesta geração, não pode acabar. Agora, não tem que haver teatro, já basta o teatro da vida. Não tem que haver bailes, temos hoje muitos CDs, programas de rádio. Não tem que haver aquilo que havia outrora. Agora, tem que haver o respeito, que era aquilo que o Rui Arsénio pedia. O respeito, o espírito de solidariedade e uma imagem sempre presente. É que o Grupo Cultural foi de uma importância para cada um de nós puxarmos pelas nossas aptidões. Cada um a tem, que é uma coisa que não pode ter. O que é que ficou? O que é que lhe ficou na memória? O que é que fica na sua memória quando fala de... Fica uma saudade imensa, fica uma amizade linda que perdura e fica de facto aquele sentimento bom de que não lamentamos ter acabado, mas ficamos muito contentes por ter acontecido. Como Presidente, não sei se me consegue dar esta resposta. O grupo era maioritariamente composto por pessoas da Ericeira, mas havia outras, mas havia mais pessoas que vinham do Conselho, que vinham dar aqui uma ajuda e pertencerem a este grupo cultural? Ou não? Não me recordo disso. Não? Não me recordo disso. Já estamos a falar há 40 anos atrás. Mas eu não me recordo disso. Eu penso que o grupo era essencialmente
feito por jovens da Ericeira. E porquê que não existe? Porquê que não existe um grupo cultural? A Ericeira não precisa de um grupo cultural com essa dimensão? Porque a Ericeira é uma terra de marítimos, não é? E alguns dos líderes, no meu caso, Zé Manel, mais outros, fomos para a nossa vida profissional da Marinha Mercante. E foi nessa saída de alguns elementos mais líderes do grupo que o grupo ficou mais frágil, porque não é difícil formar clubes, grandes grupos de teatro, de música, etc. É mais difícil criar, ou ter, ou manter as lideranças. Se eu dissesse para definir o Grupo Cultural da Ericeira, o que é que marcou na sua vida? Em 10 segundos, o que é que o senhor diria? O que é o Grupo Cultural da Ericeira? O que é que foi o Grupo Cultural da Ericeira? Marcou-me tudo de melhor na vida. Eu tenho 35 anos na frente das associações, desde o grupo até o Fórum Eriseirense, 10 anos e mais 15 anos no Grupo Desportivo da União Eriseirense, e o Grupo Cultural, indiscutivelmente, foi a minha maior marca positiva de que eu gostei. E porquê? Porque participava também. Portanto, ali nós éramos tanto diretores como trabalhar atrás do palco, embora o caso do Zé Manel foi talvez a maior vítima de não ter tanto palco e estar na organização em especial dos teatros, mas eu tive palco e isso deu-me um gozo extraordinário e marcou-me profundamente, quer no nível da prática das modalidades, quer mais do que isso, dos amigos que criei ali e ficaram para toda a vida até hoje. O que é que foi isto da música, neste Grupo Cultural da Ericeira, durante estes anos? A música é uma linguagem muito especial. E eu nunca tinha tido uma experiência com a música. E foi através desta iniciativa que está a tentar no Salão Paroquial nas festas, nas soluções, eu mais 2 elementos, um já faleceu, que era o bem, e o Zé Inglês, começámos a cantar e aí isso mudou, foi por aí afora, até deixei a música há 5 anos. Este Grupo Cultural Ericeira e a sua atividade como músico marcaram a sua vida. Sempre que nos encontramos e sempre que falamos, este Grupo Cultural da Ericeira acaba por vir à tona. Em poucas palavras, sendo que já li aqui muitas delas, mas em poucas palavras, como é que define este Grupo Cultural da Ericeira? Bom, cara, eu defino o Grupo Cultural como qualquer flor ou árvore ou erva que um amigo possa ver aqui no Parque Santa Marta. O Grupo Cultural fez de mim um apaixonado pela vida. Vá para onde queira. Se quiser ir para a componente da paixão por as mulheres, eu acho que qualquer flor que aqui está ou erva me conhece, porque eu cantava, e na altura cantava as músicas que fizeram de mim os João Cebolas. Músicas francesas, italianas. Cebolas porque faziam chorar. João Cebolas porque faz chorar as mulheres, mas hoje é ao contrário, hoje choro. Os maridos também não têm essa para a entrevista. Mas, quer dizer, o Grupo Cultural para mim foi tudo. Foi quando eu aprendi a escrever uma carta. Eu tenho palavras como, por exemplo, solicito o favor, rogo o favor, na sequência de cartas que eu aprendi, os cobradores tiveram que há bocadinhos, já carecas e velhos, me obrigavam a escrever. Eu aprendi a escrever numa máquina de escrever do Salão Paroquial, do Grupo Cultural. Eu ganhei respeito na comunidade, isto é de um valor incalculável, por ser membro do Grupo Cultural. Eu deixei de ser menino muito cedo, de pertencer ao Grupo Cultural e de ter responsabilidade no Grupo Cultural. O Grupo Cultural, se quiserem, até roubou-me tempo para namorar. Mas também se me disserem, se estou namorado, se só namoraram comigo, porque eu pertenci ao Grupo Cultural, eu tenho que aceitar. O Grupo Cultural, não, repare, o Grupo Cultural é uma instituição que não está totalmente definida.
nem eu vejo ainda capacidade. Quem se aproximou disto foi o Rui Eusébio. Com todo o respeito pelos outros, quem se aproximou daquilo que eu acho que é o grupo cultural foi o Rui Eusébio quando pede para se dar as mãos. Porque a essência do grupo cultural era que nunca houvesse uma incompatibilidade, aliás, como o Pirolas disse. O Pirolas disse que aquela paixão de Jagó Escuro, que só não gostei quando ele disse que, e também não gostei, já agora aproveito, como um amigo disse que a senhora era da Brita, acho que é obviamente a sua parte. Mas quer dizer, o Pirolas quando diz que era tudo gente boa, elas eram todas boas, e que era uma irmandade, pá, é verdade, a essência do grupo é isto. Quando o Rui Eusébio, em cima da sua cadeira, apela que se dê as mãos, o que é que o meu amigo António quer perguntar? Diga lá, qual é o seu problema, António? O momento alto do Grupo Cultural da Ericeira? O momento alto do Grupo Cultural da Ericeira foi ali nos fins dos anos 70, no princípio dos anos 80, onde conseguíamos pôr tudo o que era... Nós, por exemplo, eu vou-lhe dizer que na quadra do Carnaval, nós fazíamos os bailes do Carnaval aqui embaixo, aqui no Parque Santa Marta, onde agora estamos, no pavilhão que havia aqui da Misericórdia, e nos intervalos havia bailes, no outro dia havia teatro. Nós a classe não conseguíamos ir à cama, fazíamos isto, havia um grupo, nós tínhamos, que era aquele grupo de apoio e que fazia todas estas obras. Montávamos o cenário, vinhamos aqui, montávamos o baile, acabávamos o baile, tínhamos de fazer as limpezas. Portanto, tudo isto era feito com um grupo de amigos, que nós éramos, e todos os elementos participavam. O momento alto do Grupo Cultural da Ericeira, no seu ponto de vista e de preferência no aspecto musical? O momento alto, Um grande momento do Grupo Cultural. lá, era o baile na Senhora da Boa Viagem. O momento alto musical era o local que eu mais gostei de estar a ver. É onde aparecia mais gente, Mais o que é que era especial? milhares de pessoas, o ambiente, ali foi festa, fiquei de montes de bailes e cantava, aliás. E, como disse o Pedro Manel, chegávamos a estar dias quase não dormíamos. Muita hora de cantar. E o momento menos positivo deste Grupo Cultural da Ericeira? Olha, foi quando eu deixei o grupo mais cedo, porque a maioria deles, a minha vida alterou-se um bocado, as minhas dificuldades aumentaram e também queria casar muito cedo, casei muito cedo, deixei o grupo mais cedo que eles, mas deixei a minha marca, acho eu. O momento alto do Grupo Cultural da Ericeira, aos seus olhos? Aos meus olhos foi quando eu fui apanhado da minha namorada Paula debaixo da carrinha do grupo. O meu amigo vai desculpar, é um momento alto. Não, estava escondido porque eu não podia lembrar naquele dia. E os meus amigos do grupo, eu sei bem quem foi, foram dizer: "Ó Paula, ele está ali debaixo." E ela, coitada, deitou-se num ar muito educado, perguntou: "O que é que fazes aí?" Não sei. Ainda estávamos magrinhos. Senti mal. Era muito bonito aquela altura. Há sempre momentos positivos e momentos, os momentos bons, os momentos menos bons, para não chamarmos de negativos. Qual foi o momento menos bom deste Grupo Cultural da Ericeira? O menos bom, na sua perspectiva como Presidente? O menos bom, penso que foi quando o grupo, quando veio o novo padre, porque o Padre Agostinho foi uma pessoa, apesar de ter uma certa idade, sempre nos deu um grande apoio e sempre nos deu toda a disponibilidade dentro do Salão Paroquial. E depois, quando veio o Padre David, penso que ele foi das pessoas que nós, depois o grupo acabou, também devido à nossa vida profissional, também é verdade. Mas ele também, pela posição que ele tomou numa das reuniões que nós tivemos no Salão Paroquial, que o grupo se começou a desmoronar. Se calhar nunca disse nada disto a ninguém. Diga lá. O que é que gostava mais de fazer que não se importava? Eu fazia tudo, mas há sempre qualquer coisa onde nós gostamos de fazer mais do que Eu gostava de fazer tudo, principalmente para a amizade que eu tinha. Para eles, para mim, fosse como fosse da minha família, todos eles. O João, o grande amigo João, a Belita, o Zé Manel, o Tom Mané. Aquilo não era amigos, aquilo é mais do que amigos, aquilo não sei o que era. E o ponto negativo? O ponto mais baixo do grupo? Talvez quando o superior me apanhou na sala de projeção a dar um beijo não posso ser no local. Está a ver um momento alto e um momento baixo. E eu não estou a mentir.
Elas estão vivas. O Grupo Cultural da Ericeira acha, porventura, alguma possibilidade de este grupo ou qualquer outro com essa finalidade aparecer, por exemplo, no nosso concelho, aparecer aqui na Ericeira? Era bom pensar que sim, mas acho que hoje, com as novas tecnologias, com a juventude a ter tudo o que quer e que se diverte imenso de outra forma, nós na altura não tínhamos, penso que igual ou parecido não vai acontecer. Ficaria muito feliz no dia 11 de junho, dessemos todos a mão e gritássemos bem alto: estamos presentes. Queremos que o amor e a amizade seja verdadeiro, não haja hipocrisia e que a gente nunca se esqueça que passámos muitas horas juntos e que o mais importante de tudo mesmo, é aquilo que nós damos, não é aquilo que nós somos. E por isso nós só damos aquilo que damos. Obrigado, malta, por estarem comigo, e bem-aja a todos. O Grupo Cultural da Ericeira foi um grupo onde criámos entre todos uma grande amizade e que hoje ainda perdura essa amizade, e por isso estamos aqui todos juntos e vamos fazer o almoço dia 11, porque realmente foi um marco histórico na vida social da Ericeira. Já que falámos nisso, vai-se realizar um encontro esse que vai ser realizado onde? Aqui na Ericeira? No Salão Paroquial. E em termos logísticos não deve ter sido fácil, ou não deve estar a ser fácil, a concretização desse objetivo. Ou está? Não, é fácil. Desde que haja muito boa vontade, é fácil. Nós estamos a conseguir, e está tudo isto, temos entre 100, 110 pessoas convidadas no almoço do Salão Paroquial. Foi difícil contactar todos os 6 pertencentes a este grupo cultural de Ericeira, sabendo nós que há muita gente que já saiu aqui, quer da localidade, quer do país. Foi difícil ou não? Difícil não foi, porque as novas tecnologias ajudam-nos nisso. Eu abri uma página, não sei se viu, com o nome do Grupo Cultural da Ericeira, palavra passa a palavra, adicionar o pessoal ao Facebook, não é? E, temos conseguido chegar a todos. Até porque há gente que, quem não quis chegar, foi só porque não quer se aproximar. Que há sempre isso, não é? Mas são poucos, as exceções são poucas. O João é o homem conhecido como o atrevido, o homem que dá o peito às balas, o João Cebolas que faz chorar as mulheres, o Rambo que não tem medo de nada. Eu vou-lhe pedir, sem qualquer tipo de atrevimento, vou-lhe pedir a todos aqueles que ainda não pensaram vir a esta reunião que vocês vão ter, este reencontro, de uma forma atrevida, para fazer força para que essas pessoas possam cá estar presentes também. Senhor, eu por esses companheiros, que a vida os levou para outras marés, que a vida os fez afastar, porque é preciso que a gente tenha capacidade de entender que a vida leva-nos para vezes para portos que é complicado nós voltarmos ao Porto de Abril. Não há ninguém mau. Não há ninguém que passasse por um grupo que não sinta ao grupo como eu sinto. Para esses amigos eu só dizia o seguinte: já não vêm neste, mas nós contamos com eles para o próximo. Porque o grupo cultural será sempre um ponto de encontro. Independentemente daqueles que cá estejam e daqueles que cá estão. O grupo cultural da Ericeira é um ponto de encontro que é facílimo de passar
para as gerações vindouras. Eu não tenho a menor dúvida disto. O nosso trabalho pode estar feito, mas tem que ser feito como o Rui diz. Tem que ficar como o exemplo, com as mãos dadas, com o passar para trás das costas, que as merdices da vida. Porque a vida é composta de páginas, mas todas as nossas vidas têm um fim. Disse-me que foi o primeiro e o último presidente do Grupo Cultural de Ericeira. Sim, nunca mudou. Para terminarmos, como é que foi fechar a porta? Como é que foi fechar a porta do grupo? Isso eu deixo ali para o João Moraes, que eu acho que foi ele a pessoa que era mais novo. Ele tem menos 6 ou 7 anos do que eu e do que a maioria dos que lá estávamos. Isto, como eu disse, fomos entrando alguns mais novos e eu era dos mais velhos. E fomos eleitos também, elegíamos aqui entre o grupo tal grupo que nós tínhamos, 60, 70, jovens é que elegíamos os corpos gerentes, os que tinham mais disponibilidade também, não é? E pronto, enfim, penso que se calhar eu fui presidente durante estes anos, durante os 10 ou 12 anos, mas penso que não é hoje na palavra presidente como era. Como fui presidente 17 anos dos Bombeiros da Ericeira. Não era na mesma palavra presidente, o lugar de presidente do grupo cultural não tinha mesmo, não era o mesmo valor tinha, mas não era, tinha o mesmo significado do que ser presidente dos Bombeiros. São as pessoas que me apoiam e é um grande suporte para mim, porque apesar de ter dificuldade, eu sou uma pessoa que tem muita força interior, mas sem o apoio de alguns não conseguia começar esta iniciativa, porque foi preciso alguém começar. Eu comecei, a minha vida não é fácil e agora o resto deixei para eles. Como é que foi este momento de encerramento de uma atividade que toda a gente me disse que tinha gostado, que toda a gente gostou? Como é que foi este momento de fechar a porta a um grupo com tanto sucesso na Ericeira naquela altura? Foi um momento muito violento. Eu se dissesse, nos meus 17 momentos menos da vida, eu encaixava esse. A situação é complicada, porque eu tenho 22 anos, eu tenho uma vida toda para viver, eu estava na tropa. O grupo cultural para mim é uma coisa que ainda hoje não tenho capacidade para o definir, da importância que teve para mim. Mas os mais velhos, já falaram, para mim são autênticos mentores espirituais. Não tenho nada a apontar que não tivesse sido de grande grandeza ética e moral que eles me ensinaram, mas os mais velhos tiveram-se fazer à vida, não estavam. Eu, em 83, era vice-presidente da direção, mas fiquei praticamente isolado, mesmo que quem fazia parte desses órgãos sociais já eram pessoas com um pouco espírito de grupo, ou seja, reconheço, foi à pressa arranjar pessoas para se concluir uma lista. E, entretanto, a Ericeira vivia uma fase, não digo conturbada, mas uma fase como sempre viveu. Nunca houve uma ligação muito grande à Igreja, ou seja, ou por outras palavras, digamos que a comunidade católica não é assim tão vasta. E entretanto, há obras no Centro Social de Ericeira, onde estavam inseridos as crianças da catequese, o superior precisou do salão. De maneira que foi realmente complicado, fiquei sozinho. O estigma está cá, ainda hoje tenho. Podem não dizer uma questão de consideração para mim, mas ainda hoje eu olho para determinados olhares, não são muitos, e olham para mim como o fazedor do fim do Grupo Cultural de Ericeira. Depois a porta foi fechada, fecharam todas as atividades, como é que se viveu após o período de atividade do Grupo Cultural? Sabe que as nossas vidas também, depois tivemos de ir embora daqui de Ericeira, eu tive que trabalhar para o mar, para os barcos,
E eu e os outros amigos meus, e depois enfim, fomos perdendo um pouquinho do clube, mas a amizade continuou. Vocês mantêm os mesmos contactos? Claro. Diga-me só aqui uma coisa, porque eu vou apertar aqui uma outra pessoa do Grupo Cultural de Ericeira, mas existem muitas alcunhas. Sem dizer o nome das pessoas, diga lá alcunhas engraçadas que surgiram na altura. Eu desconheci uma alcunha nova que agora puseram uma pessoa que eu tenho grande respeito, o Rabatosca, não sei quem é, mas eu vou ao Facebook, Rabatosca, não sei. Vocês tratavam-se pelo nome ou tratavam-se já pelas alcunhas? Alcunhas, e nomes de na Ericeira toda a gente tem alcunhas. É? E qual é a sua alcunha? O meu é o Pirolas. É o Pirolas. E toda a gente conhece como Pirolas? Se eu perguntar pelos seus José Malaguês, ninguém conhece. É muito raro. Só 2 ou 3 do grupo e muitos poucos colegas meus sabem. Sobre este Grupo Cultural de Ericeira, o que é que foi para si? Olha, para mim marcou muito. E não me faz a pergunta, mas eu posso dizer que eu tomei a iniciativa de juntar o pessoal todo neste convívio, neste almoço, porque marcou a minha vida toda até hoje. Portanto, se eu disser apenas o que é que significa para mim, digo amizade, amor, solidariedade, união, paixão. Qual é que era a palavra que gostaria de deixar para todos os amigos que pertenceram a este Grupo Cultural de Ericeira? Olha, uma das coisas para mim mais importantes foi a amizade que nós adquirimos todos aqueles anos. E se o tempo voltasse atrás, José? Alguma coisa seria feita de maneira diferente? Acho que não. Aquele grupo, acho que não. Sabe porquê? Antes não havia nada. Não havia dinheiro. Tínhamos pouco dinheiro. Íamos para os bailaricos do sobreiro. Eu não tinha dinheiro. O meu pai era super pobre, a minha família. E lá havia um ou outro que tinha mais alguma coisinha, então só assim que a gente conseguia o resto. E essa amizade, esse carinho, como eu ia dizer, uma palavra mais forte, aquele calor humano que havia entre nós todos, é que conseguimos fazer um grupo cultural. E essa amizade perdura para a vida? A maioria. Convia, tenho aqui estas carinhas de Loroca.